Olá a todos, depois da nossa aula de teoria de ligação de valência, hoje a gente vai discutir sobre a teoria do orbital molecular. Antes de mais nada, vamos fazer uma recordação, né? Porque recordar é viver. Pois bem, o que foi que a gente viu na TLV, né? A gente viu que as ligações covalentes são formadas a partir da aproximação dos átomos. Então, você tem os átomos se aproximando, à medida que os átomos se aproximam, os orbitais se aproximam também, até que ocorre uma distância perfeita em que há a sobreposição dos orbitais da camada de valência e há a formação da ligação covalente. Então, no caso aí do exemplo do H2, né, da molécula de H2, ela é formada por dois átomos de hidrogênio. Então, você tem aqui um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. À medida que eles se aproximam, os orbitais da camada de valência vão se aproximando até que ocorra a sobreposição e a ligação é formada. Para o HCl, a mesma ideia, você tem aqui um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro. A aproximação desses dois átomos vão se aproximando até que chega a uma certa distância em que há a sobreposição do orbital 1s do átomo de hidrogênio com o orbital 3p do cloro. Essa sobreposição faz com que haja a formação da ligação presente no HCl. Né? Vale destacar que nessa teoria, os elétrons nos orbitais tem que ter apenas um elétron em cada orbital, né? Os orbitais atômicos da camada de valência têm que ser semi-preenchidos. E vale destacar também que nessa teoria você não consegue prever se a molécula é parodiamagnética, né? Então é importante falar disso, por quê? Porque justamente esse problema é sanado pela teoria do orbital molecular, né? Vale destacar também que, enquanto na TLV você ocorre a sobreposição dos orbitais da camada de valência, na teoria do orbital molecular é totalmente, entre aspas, o contrário. Por quê? Porque você vai ter a combinação de todos os orbitais, né? De todas as camadas internas até a camada de valência, você vai ter a combinação desses orbitais. Vamos falar dela um pouquinho, né? Pois bem, o que é interessante vocês absorverem na aula de hoje, certo? Aplicando os conceitos da teoria do orbital molecular. Identificar as características paradiamagnéticas das substâncias, saber o número de ligações, ou pelo menos o indício, né? A gente não, através da ordem de ligação, não dá para você dizer exatamente que aquela ordem de ligação é exatamente o número de ligações, mas dá um indicativo. Através do diagrama de energia e da ordem de ligação, dá para você fazer aproximações das forças de ligações, das entalpias de ligações. Isso a gente vai trabalhar alguns exemplos no final da aula, mas eu quero que vocês peguem esse slide aqui e olhem bem, porque no final da aula vocês têm que saber abstrair do conteúdo essas informações, certo? Características magnéticas, ligações na molécula, força das ligações e entalpia de ligação. Pois bem, como é que ocorre uma ligação covalente através do princípio da teoria do orbital molecular? A explicação é simples. Combinação linear dos orbitais atômicos. A famosa CLOA. Né? Absorva esse nome. CLOA, combinação linear dos orbitais atômicos. Então, uma ligação covalente ela é formada quando você tem um orbital. Aí eu vou falando um orbital, mas são todos orbitais. Né? Mas eu vou pegar só um agora para a gente poder absorver bem o conceito. Né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a molécula de H2. Né, que você tem aqui um hidrogênio com outro hidrogênio. Então, você realmente só vai ter um orbital com outro orbital. Então, você tem aqui, ó, psi é uma função de onda que representa o orbital molecular. Eu não estou mais falando nem do orbital de um átomo, nem de outro. Estou falando do orbital da molécula. Né, o que vai representar a nossa ligação química. O orbital molecular ele é formado pela combinação de um orbital, no caso do H2, de um orbital de um hidrogênio, com o orbital do outro hidrogênio. A combinação desses dois orbitais vão formar o orbital molecular. Beleza? Mas para ocorrer essa combinação, você tem que ter duas coisas. Primeiro, esses orbitais eles têm que ter energias semelhantes, certo? E tem que ter simetrias também semelhantes. Então, se você tiver essas duas propriedades nesses orbitais, eles vão poder se combinarem para formar o orbital molecular. Uma coisa importante, né, que vocês devem saber, né, essa é uma das poucas verdades absolutas. Sempre que você tiver dois orbitais atômicos se combinando, você não vai formar um orbital molecular. Eu não estou nem falando da TLV, né? Dois orbitais atômicos se combinando vão formar dois orbitais moleculares. Aí agora eu quero que você não olhe para essa figura, porque essa figura só estava querendo mostrar para vocês aqui, essa azulzinha aqui, ó, que você tem a combinação de
dois orbitais, beleza? Então vamos discutir o seguinte, um elétron é descrito por uma função de onda, certo? Quando você tem ondas interagindo, é só imagina uma tem aquelas ondas, né? Onda, onda, olha a onda, pá. Enfim, você tem aqui uma onda. Essa onda, quando se choca com outra onda, você vai ter dois resultados possíveis. Ou a onda aumenta consideravelmente, né? Quando ocorre esse aumento nessa onda, dizemos que houve uma interação construtiva. Ou o choque de uma onda com outra onda simplesmente se anulam, que é uma interação destrutiva, né? Então, quando você tem duas ondas se chocando, você pode ter uma interação destrutiva ou uma interação construtiva, se somam, ou uma interação destrutiva, se anulam, beleza? Vamos aplicar o conceito de onda aos elétrons, já que são funções de onda. Então, olha só, vou pegar aqui A e B. Você tem aqui, novamente, vou pegar a molécula de H2, por quê? Porque o H2 você tem um elétron só, você tem um orbital 1s, ó, φ A 1s, e você tem φ B 1s. Você tem a soma desses dois orbitais. Então, quando essas duas funções de onda se chocam, você pode ter uma interação construtiva. Aqui, rosinha, ó, construtiva. Beleza? Ou você pode ter, ó, aqui embaixo, o φ, ou seja, a nossa função do orbital molecular, aqui é resultado de uma interação destrutiva, ó, um S menos um S de φ de B. Essa interação destrutiva já tem uma outra característica aqui, olha só. Aí eu quero que você olhe só A e B. Imagine que A e B fossem os núcleos. Na interação construtiva, aqui em cima, você vê que entre A e B, você tem uma grande quantidade de elétrons. Já na interação destrutiva, você não tem elétron nenhum. Mesmo que você use o π ao quadrado, né, que é a interpretação da função de onda que nos dá a máxima densidade de você encontrar o elétron, por exemplo, ó, vou pegar π ao quadrado. Você vê que a máxima densidade aumenta quando a interação é construtiva. Mas quando a interação é destrutiva, entre os átomos A e B, continua sem ter elétrons, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a ligação é formada com a combinação dos orbitais atômicos. Só que essa combinação, se dois orbitais atômicos se combinam, vão formar dois orbitais moleculares. Só que você vai ter a formação de um orbital onde você vai ter a máxima densidade de você encontrar elétron entre os átomos, e você vai ter um orbital onde você não vai ter densidade nenhuma de você encontrar elétron entre esses átomos. Beleza? Então, a combinação de dois orbitais atômicos vai formar um orbital molecular com máxima densidade eletrônica entre os átomos, que eu vou chamar esse orbital molecular de orbital ligante, e eu vou formar um orbital molecular em que você não tem elétrons entre os núcleos. Eu vou chamar esse orbital molecular de antiligante. Beleza? Então, olha só, eu até coloquei aqui para marcar vocês. Ó. Veja que não tem elétron entre os dois átomos na interação destrutiva. Então, absorva o conceito. Dois orbitais atômicos se combinam para formar dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante. Beleza? Tranquilo, né? Vou pegar aqui o H2 para nós discutir o diagrama de energia da teoria do orbital molecular, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. H2 é a molécula. Você tem aqui um átomo de hidrogênio interagindo com outro átomo de hidrogênio formando o H2. Olha aqui os orbitais. Ó. Interação construtiva. Você tem um orbital com outro orbital aqui embaixo, tá? Um orbital com outro orbital, onde a densidade eletrônica está totalmente distribuída entre os átomos. Aqui embaixo, olha aqui embaixo, tá? Beleza? Aqui em cima você tem uma interação destrutiva. Um orbital atômico com outro orbital atômico interagem. Aí veja que, olha só como é que ficou os lóbulos. Ó. Ficaram virados, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. E entre os átomos, você não vê nenhuma densidade eletrônica. Justamente o que eu falei. Por quê? Porque a interação é destrutiva. Essa região onde você não encontra elétron é o que eu chamo de região nodal ou nó. Tá? Mas o que eu quero que vocês expliquem desse gráfico? Que a combinação de dois orbitais atômicos, elas podem ter uma interação construtiva e uma interação destrutiva. A construtiva é o que eu chamo de orbital ligante. A destrutiva é o que eu chamo de orbital antiligante. O orbital ligante é o que estabiliza a molécula. Então, na molécula, o orbital ligante ele vai estar em uma região de mais baixa energia. Em um orbital antiligante, ele desestabiliza a molécula. Então, ele vai estar numa energia mais alta em relação aos orbitais
ligantes. Beleza? Então, como é que ficaria aqui o diagrama de energia? Olha só, você tem aqui um orbital 1s, ó, vamos aqui para o lado esquerdo, 1s de um átomo de hidrogênio. Aí pula aqui o meio, pula a molécula. Vamos olhar para o outro lado. Você tem um orbital 1s do outro átomo de hidrogênio. Tá? Esses dois orbitais eles vão se combinarem. Vão formar dois orbitais moleculares. Um orbital ligante, de mais baixa energia, aqui em cima, ó, e um orbital antiligante, de mais alta energia. Está lá em cima. Beleza? Ah, professor, como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica nesse diagrama de energia? Certo? Tem umas regrinhas. Vamos pegar aqui o primeiro átomo de hidrogênio. Ele tem um elétron. Então, eu vou botar aqui, ó, um elétron no primeiro átomo, um elétron no segundo átomo. Para você distribuir esses elétrons, você vai seguir quem? Regra de Pauli, regra de Hunt. Por exemplo, você vai colocar esses elétrons, né, que estão aqui nos orbitais de átomos separados, você vai colocar nos orbitais moleculares. Então, você vai colocar começando por onde? Pelos orbitais de menor energia. Depois que você preenche os orbitais de menor energia, é que você vai para os orbitais de maior energia. Beleza? Tranquilo, né? Então, você tem dois elétrons, eu vou colocar o primeiro lá embaixo. Ainda tem uma vaguinha, por quê? Porque cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, de spins contrários. Então, o que eu vou fazer? Coloquei o primeiro, coloquei o segundo. Então, olha só, como é que ficou o diagrama de energia para a molécula de H2? Aí você tem isso aqui, ó. Você tem um diagrama de um átomo de hidrogênio, do outro átomo de hidrogênio, e aqui no centro você tem o diagrama ou os orbitais moleculares, né? Com os elétrons preenchendo aqui o orbital de menor energia, o orbital ligante. Beleza? Olha só o que você pode obter desse diagrama. Como os elétrons estão todos nos orbitais ligantes, essa molécula é bem estável. Se os orbitais antiligantes de maior energia tivessem aqui ocupado com os elétrons, o fato de você ter elétrons em orbitais antiligantes faria com que você tivesse uma molécula instável, então altamente reativa. Professor, o que a gente pode obter mais desse diagrama? Você pode obter o que eu chamo de ordem de ligação. Certo? O que é que ela vai me dar? Ela vai me dar justamente o parâmetro de estabilidade das moléculas. Certo? Então, por exemplo, vamos olhar aqui, né? Eu vou trabalhar isso mais na frente, mas eu vou logo pincelar, porque aí você já fica logo com o conceito, e quando a gente aplicar, vai ficar mais fácil a absorção de vocês, tá bom? Então, você tem aqui o diagrama da molécula de H2, e o que seria a ordem de ligação? A ordem de ligação ela vai me dar a estabilidade. Quanto maior o valor da ordem de ligação, mais estável é a molécula. Então, toda molécula que você tiver um diagrama de energia pela Thom, você vai calcular a ordem de ligação da molécula A e da molécula B. Aquela que der o maior valor da ordem de ligação é a molécula mais estável. Professor, e se a ordem de ligação der zero? É sinal que essa molécula é tão instável, de instável mesmo, não tem nenhum tipo de estabilidade, porque a ordem é zero, você pode até inferir que essa molécula não existe. Beleza? Vamos já trabalhar isso. Mas vamos calcular a ordem de ligação para a molécula de H2. Seria o somatório de todos os elétrons ligantes menos o somatório de todos os elétrons antiligantes dividido por 2. Então, você vem aqui para o diagrama de energia, ó, você olha os orbitais da molécula, certo? Então, você vem aqui, os orbitais, a quantidade de elétrons nos orbitais ligantes, você vê que tem 2. Nos antiligantes, aqui em cima, olha só, tem nenhum. Então, ficaria o quê? 2 menos 0, dá 2, dividido por 2, 1. Então, a ordem de ligação para a molécula de H2 é 1. Beleza? Simples, né? Ah, pessoal, eu posso dizer que a H2 só a ordem de ligação aqui bateu exatamente com o número de ligação? Bateu, né? Em muitos casos vai bater. Ordem de ligação 1, o número de ligação na molécula de H2, 1. Você tem uma ligação simples. Mas em alguns casos não vai bater. Então, por isso que a gente não pode dizer que ordem de ligação dá exatamente o número, certo? Mas dá um indicativo. O que é importante vocês pegarem disso? Que quanto maior o valor da ordem de ligação, mais estável é a molécula. Acabou de discutir sobre a molécula de H2. Eu vou trazer agora para a gente um diagrama de orbital molecular em que você vai ter moléculas com uma contribuição maior de orbitais. Por exemplo, B2, N2, HF. Você vai ter série 2. Você vai ter combinações de funções de onda envolvendo orbitais, não somente S, mas orbitais P.
Aí nesses diagramas é importante que você saiba a nomenclatura correta desses orbitais. Então, por exemplo, os orbitais moleculares formados pela sobreposição dos orbitais S, vocês viram lá na molécula de H2, mas nós também temos a combinação dos orbitais P. Na verdade, a gente vai ver muito mais além disso, né? Mas vamos por parte, vamos devagarzinho. Então, quando você tem combinação de orbitais S, você tem a combinação desses dois orbitais, você forma dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante. No caso dos orbitais P, segue a mesma lógica, só que vamos supor que você tenha um átomo com 3 orbitais P com outro átomo com mais 3 orbitais P. Então, você tem 6 orbitais moleculares sendo formados. Você vai ter 3 orbitais ligantes e 3 orbitais antiligantes. Agora, como é que eu posso classificar esses orbitais? Tá? Então, aí é que vem o que é interessante vocês pegarem. Por exemplo, esses orbitais, vocês podem classificar eles como sigma ou pi, beleza? Isso eu já mencionei para vocês lá na TLV. Ligações do tipo sigma, interação frontal. Interação do tipo pi, interação lateral. Existe uma explicação mais detalhada. Por exemplo, ó, quando você tem a sobreposição dos orbitais S, então você tem aqui duas bolinhas. Ó, essa aqui é a laranja e você tem aqui uma verde. Os orbitais S eles podem se sobrepor, PUFT. Ou melhor, eles se combinam. Sobreposição é para a TLV. Então você tem literalmente a combinação de um orbital S com um orbital S. Essa combinação, se for construtiva, vai formar um orbital ligante. Se for destrutiva, vai formar um orbital antiligante com uma região nodal. Então, ó, se for uma interação construtiva, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter dois átomos ligados com uma densidade eletrônica em volta dos dois núcleos. Tá? Por que eu chamo essa ligação do tipo sigma? Primeiro porque a interação é frontal, mas na verdade tem uma explicação mais profunda. Por exemplo, vou classificar uma ligação do tipo sigma quando ela for simétrica em relação ao eixo rotacional. Então, vamos pegar aqui, ó, você tem um átomo, outro átomo, e aqui esse pauzinho que está aqui no meio, ó, é o nosso eixo. Quando eu giro o eixo, né, como essa interação é construtiva, você vê que as fases estão sendo somadas, tá vendo? Ó? Laranja com laranja. Eu giro o eixo aqui, ó, estou girando aqui o eixo internuclear, você tem dois núcleos aqui, dois átomos, as fases não mudam, certo? Nessa interação construtiva. Então, a ligação é do tipo sigma. Numa interação destrutiva, você vai ter fases diferentes, certo? E você vai ter uma região nodal aqui, ó, uma região onde não se encontra elétrons entre os dois núcleos. Quando eu giro, você vê claramente que você tem fases diferentes, porque a interação foi destrutiva. Mas o que é interessante vocês verem aqui? Ó, essa região nodal, essa região aqui onde você não encontra elétron, aqui bem no meio, ó, tem um átomo, outro átomo, e aqui no meio você tem elétron. Né? Quando eu giro o eixo, você vê que a fase verde continua sendo verde e a fase laranja continua sendo laranja. Ou seja, na combinação de dois orbitais S, você vai ter a interação construtiva e a interação destrutiva. Mas ambos os orbitais moleculares formados são do tipo sigma. Por quê? Porque em relação ao eixo de rotação, o giro no eixo de rotação, ó, as fases não mudam. Beleza? Se eu girar o eixo, a fase não muda. A fase verde continua sendo verde e a fase laranja continua sendo laranja. Beleza? Então, ó, quando você tem a combinação de orbitais S, você vai ter dois orbitais moleculares, certo? Um ligante e um antiligante. Todos são orbitais do tipo sigma. Uma outra classificação desses orbitais são os orbitais moleculares classificados como Gerard e unGerard. Basicamente é o seguinte, o que é um sigma G ou sigma U? Tá? O sigma G é o seguinte, ele está relacionado à simetria ao centro de inversão. Professor, o que é um centro de inversão? Vamos supor que vou pegar os orbitais desse aqui, tá? Então, orbital molecular, vou pegar uma pontinha, tá vendo? Vou pegar esse pauzinho para indicar o meu centro de inversão. Eu vou pegar um ponto e vou colocar no meio da molécula, bem no meio aqui, no caso, eu estou falando do orbital molecular, no meio do orbital molecular. Quando eu boto um ponto bem aqui no meio, eu faço um X. A explicação mais simples de explicar isso. Você vai fazer um X, certo? Então, eu vou fazer um X, vou botar um. Vou fazer isso. Não. Ó. Você vai fazer um X. Quando você faz um X, o que seria o centro de inversão? O ponto bem no centro do orbital molecular. Bem aqui no centro. Você sai na diagonal, a diagonal superior.
para essa outra diagonal aqui, ó, inferior, do canto esquerdo para o canto direito, no caso de vocês, do lado direito de vocês para o lado esquerdo, nessa diagonal, você sai de uma região, de uma fase, e vai lá para a pontinha, está na mesma fase, ó, de laranja para laranja. Se você pegar outra diagonal, você sai de uma laranja e vai para laranja. Basicamente é o seguinte, quando eu quero ver se algo é simétrico em relação ao ponto de inversão, você coloca um ponto bem no meio, aí você vai fazer literalmente um X. A ponta de um X vai lá para outra ponta e a ponta do X vai lá para outra ponta. Então, o que seria algo simétrico em relação ao ponto de inversão? Então, basicamente, é o caminhar dessa região lá para baixo, dessa região lá para baixo. Nesse caso aqui, você vê que a interação foi construtiva, você tem a mesma fase. Então, em relação ao ponto de inversão, você tem um orbital molecular totalmente simétrico. Quando você tem uma simetria em relação ao ponto de inversão, dizemos que esse orbital molecular é do tipo G, beleza? Porque ele é simétrico em relação ao ponto de inversão. Agora eu vou pegar o orbital S molecular, que teve uma interação de orbitais S, mas de maneira destrutiva. Então você tem um antiligante, né? Então, tem um orbital ligante, um orbital antiligante. O orbital antiligante, você vê que você vai ter fases diferentes sendo combinadas, certo? E entre eles você tem a região nodal. Vamos fazer o nosso X. Professor, por que eu faço X? Para saber se esse orbital molecular ele é simétrico em relação ao ponto de inversão. Quando eu faço um X aqui, ó, certo? Aqui de cima e lá para baixo, ó, na diagonal, você vê que eu saio de uma fase e vou para outra fase, porque a interação é destrutiva. Tu sai da laranja e vai lá para verde. Ou seja, em relação ao ponto de inversão, essa molécula não é igual, não é simétrica. Por isso que eu digo que o orbital molecular sigma antiligante, ele é sigma U. U por quê? Undiaride. O que é isso? Ele está relacionado à questão da simetria em relação ao ponto de inversão. É como se eu pegasse um ponto aqui bem no centro da molécula e fizesse um X, ó. Da ponta, da diagonal para outra, você vê que caminhando, você sai de uma cor e vai para outra, você sai de uma fase e vai para outra. Então, se eu inverter essa molécula na forma de X, você ia ver que teria mudança de fase. Então, novamente, esse orbital é do tipo sigma, porque em relação ao eixo de rotação ela é simétrica, mas em relação à inversão, ao ponto de inversão, ela é assimétrica. Então, vou classificar como U, beleza? Então, os orbitais S, você vai ter o sigma G e você vai ter o sigma U. Quando você tem a combinação dos orbitais P, que foi que a gente já aprendeu lá na TLV, né? Que vale o mesmo para cá. Você vai ter uma interação frontal, certo? Então, deixa eu pegar aqui um orbital P aqui para a gente. Então, vamos pegar aqui um orbital P. Orbital P, roxo e amarelo, aquele lóbulozinho, e um orbital P. Pronto. O que nós já sabemos? Que é a interação dos orbitais P. Uma é frontal e as outras são laterais, certo? Vamos começar falando da frontal. Quando dois orbitais se combinam, você tem uma combinação de duas funções de onda. Você vai ter uma interação destrutiva e uma interação construtiva, certo? Vamos falar da interação construtiva. A interação construtiva é como se você tivesse isso aqui, ó. Um orbital P com outro orbital P, ó. Certo? Deixa eu botar aqui. Tá aqui. A interação construtiva, ó. Você vê que as fases estão bem bonitinhas, ó. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Puf, vou fazer uma interação construtiva de orbitais P. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Os orbitais P eles estão em três direções. Então, tu vai ter uma interação frontal e tu vai ter uma interação lateral. Eu vou falar da interação frontal, por enquanto. Então, tu tem aqui uma interação frontal construtiva, ó, certo? Quando você tem uma interação P, uma combinação dos orbitais P frontal de maneira construtiva, tu vai ter esse orbital ligante aqui, ó, certo? O orbital P ligante, eu vou chamar esse orbital molecular de sigma ou π. Professor, eu já sei que se for frontal é sigma, mas, já que o senhor mostrou para a gente um novo conceito, a questão da simetria em relação ao eixo de rotação é bem simples, ó. Esse aqui é o orbital P frontal de maneira de interação construtiva. Então, tu tem aqui um orbital ligante. O orbital ligante, ele é
é um orbital sigma. Por que ela é sigma? A interação P, tá? Por quê? Porque em relação ao eixo de rotação, ó, eu não tenho mudança de fase. Eu estou girando o eixo de rotação, ó, o que é amarelo continua amarelo, o que é amarelo continua amarelo, o que é roxo continua roxo. Ó. Veja que quando eu giro esse orbital molecular, você vê que não tem mudança de fase. Já como é que seria o orbital P, né, de maneira frontal, mas com uma interação destrutiva? Então, você tem aqui ó, a soma de funções de onda em fases opostas. Então, essa interação frontal vai me dar um orbital P do tipo antiligante. Como é que ficaria a carinha dele? Ficaria assim, ó, certo? Uma interação do tipo antiligante. Professor, essa interação dos orbitais P frontal, ele é sigma ou pi? Como é frontal, é sigma. Como é que eu vejo isso? É só eu fazer um giro aqui em torno do próprio eixo. Ó. Você vê que não há mudança de fase. Eu estou girando. Ó. O que é roxo, o que é amarelo continua amarelo, o que é roxo continua roxo, roxo continua roxo e amarelo continua amarelo. Eu giro e vejo claramente que não tem mudança de fase. Então, quando eu combino orbitais P, o que for de maneira frontal é sigma, certo? Sigma. Professor, mas quando eu pego esses dois orbitais P, um ligante e outro antiligante, quem que vai ser G e quem que vai ser U? Quem é que vai ser simétrico em relação ao ponto de inversão? Se você coloca, vamos analisar aqui o de baixo. Se você fizer um X, você vai ver claramente que dessa ponta aqui, dessa diagonal aqui, ó, superior esquerda, para inferior direita, ó, se você fizer uma caminhada, esse ponto aqui está amarelo e o final vai ser amarelo. Aqui em cima, amarelo, vai descer amarelo. O que é roxo fica roxo, o que é roxo fica roxo. Então, se você fizer um X, você vai ver que o orbital ligante, o P ligante do tipo sigma, ele vai ser G. G por quê? Porque esse orbital molecular ele é simétrico em relação ao ponto de inversão. Agora, quando você pega os orbitais antiligantes do tipo P na interação frontal, o que, é que você vai ver? Se você fizer um X aqui, você vai ver que do amarelo passa a ser roxo e do roxo passa a ser amarelo. Conclusão. Entre as combinações dos orbitais P, falando apenas da interação frontal, tu vai ter um sigma G e tu vai ser um sigma U. Beleza? Tranquilo, né? Professor, mas os orbitais P, eu sei que uma é frontal, uma interação é frontal, certo? Uma interação é frontal, que pode ser construtiva ou destrutivamente, formando um orbital ligante, outro o antiligante. Mas eu também tenho uma interação lateral. No caso, eu tenho duas interações laterais, certo? Ou assim, ou assim. Por isso que, quando você tem a combinação dos orbitais P, tu vai ter um orbital frontal e os outros dois laterais têm a mesma energia. Ó. Por isso que no diagrama de energia você vê aqui, ó, um orbital sigma, aqui em cima, e aqui embaixo você tem dois orbitais moleculares do tipo P, que nós já sabemos que, como são laterais, eu vou classificá-los como orbitais π. A questão agora é o seguinte, esse π vai ser um πg ou um πu? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Vamos pegar uma interação π, interação lateral, de maneira construtiva. Você tem isso aqui, ó, as fases se somando, beleza? Quando você faz isso, você vai ter os átomos aqui e você tem as fases se somando. Então, o que é que você teria? Você teria isso aqui, ó. Aqui no centro, os átomos, beleza? E você tem aqui o orbital molecular com a fase positiva e uma fase negativa. Eu estou falando dos orbitais π ligante, tá? Aquela combinação construtiva. Você tem esse perfil aqui. Falando dos orbitais π ligante, em relação ao eixo de rotação, eu vou girar. Aí você olha, eu mudo de fase? Está vermelho e aqui embaixo é azul. Quando eu giro, o que acontece? Onde estava vermelho fica azul e onde estava azul fica vermelho. Então, você vê uma mudança de fase. Conclusão. Os orbitais π ligante, né, diferentemente do sigma que é G, os orbitais π ligante, ele é classificado como U. Né? Por que é classificado como U? Né? Vamos analisar aqui. Professor, primeiro, ele já é π, né? Porque quando eu giro aqui o nosso eixo rotacional aqui, ó, eu tenho a mudança de fase. Então, já sabemos que é π porque é lateral.
mas não só por isso, mas é porque quando eu giro aqui o eixo internuclear, eu tenho uma mudança de fase. Mas por que é U? Agora eu vou deixar a molécula parada, vou fazer um X, ó, vou fazer um X, shaft. Pronto. Aí você caminha, ó, da diagonal aqui, dessa diagonal aqui de cima, até lá de baixo. O que é que você vê? Você sai do vermelho, né? Você sai aqui do vermelho e vai lá para o azul, ó. Beleza? Então, quando você faz isso, o que é que nosso ponto de inversão? Teria aqui no centro do orbital molecular. Quando você sai de um ponto, de uma diagonal e vai para outra, e há mudança de fase, ou seja, o orbital molecular, ele não é simétrico. Quando você tem essa mudança de fase, eu vou classificar como U-Gerard. Então, orbital do tipo π, porque é lateral, por questão do eixo rotacional que muda de fase, mas também é U. U por quê? Porque quando você sai de um ponto na diagonal e vai para o outro, ó, você tem a mudança de fase. Em relação ao ponto de inversão aqui no centro da molécula, aqui bem no centro, você faz um x, você vê claramente que você saindo de um ponto para o outro, do diagonal para o outro, você vê a mudança de fase. Então, recapitulando, os orbitais sigma interação frontal, em relação à eixo de rotação não tem mudança de fase, π são interação lateral, quando você gira o eixo de rotação, você tem uma mudança de fase, porém, eu vou até falar isso de novo, lá nos orbitais sigma, você tem o sigma ligante e o sigma antiligante. O sigma ligante, ele é sigma ligante, é sigma G, certo? E o antiligante, sigma U. No caso do π, é diferente. O π ligante, ao invés de G, é πU. E o π antiligante vai ser πG. Você tem essa mudançazinha. Professor, mostra para a gente aí uma interação lateral de maneira destrutiva. Então, interação lateral dos orbitais P de maneira destrutiva. Então, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é construtivo, amarelo com amarelo, e você tem a interação destrutiva, certo? Você vê que vai ficar tudo trocado, né? Então, ó, vou trazer aqui para a gente um orbital molecular de maneira destrutiva, interação lateral, certo? Construtiva, π ligante, e π antiligante aqui em cima. Como é que ficaria o π ligante em relação ao eixo de rotação? Quando você gira em torno do próprio eixo, você vê claramente que tem uma mudança de fase. Por isso que esse orbital é classificado como um π, né? Agora ele é um πg ou um πu? Lembra que eu acabei de falar que era um πg? Por que ele é um πg? Porque ele tem uma simetria em relação ao centro de inversão. Quando você coloca um ponto no centro da molécula, ou no caso do orbital molecular, né? Você faz aqui um X. De uma diagonal para outra, você vê a mudança de fase? Você sai do vermelho e vai para o vermelho. De uma diagonal para outra, você sai do azul e vai para o azul. Conclusão, esse orbital molecular que foi criado de maneira destrutiva, eu vou classificar ele como π, porque é a interação lateral, e porque em relação ao eixo de rotação eu tenho mudança de fase, e vai ser πg. Por quê? Porque em relação ao centro de inversão, o orbital molecular é totalmente simétrico. Então, vamos recapitular aqui. Você vai ter os orbitais moleculares sendo formados. Você vai classificá-los como sigma e π, certo? E você vai classificá-los também como G ou U. Sigma e π, se ele for simétrico em relação ao eixo de rotação, e G, se ele for G ou U, né? Se ele for simétrico ou assimétrico, respectivamente, em relação ao centro de inversão. Então, espero que tenha ficado claro, é bem simples. Vamos aprender agora como é que a gente constrói um diagrama de energia, certo? Seguindo a teoria do orbital molecular. Quais são as regras básicas? É a mesma que nós já sabemos. A gente tem que seguir a regra de Pauli, que no máximo cabe 2 elétrons por orbital. Então, se você tem aqui os orbitais moleculares, independente se é ligante ou antiligante, vai caber no máximo 2 elétrons em cada orbital. Outra coisa interessante, como é que eu vou colocar os elétrons? Você vai começar com os orbitais de menor energia, vai subindo. Quando você encontrar orbitais degenerados, no caso dos orbitais aqui P, os orbitais P aqui, por exemplo, eles são orbitais de mesma energia. Então, você vai inicialmente colocar os elétrons desemparelhados, né, para só depois emparelhar, que é a regra de Hund. Então, é bem simples, eu vou trazer para a gente aqui vários exemplos para nós poder realmente construir o orbital molecular. Vou mostrar para vocês agora como é que nós construímos o diagrama de orbitais
molecular para os átomos do segundo período. Vamos começar para a molécula de L2, certo? Então, vamos ver como é que ficaria. Então, a molécula de L2 ela é formada por dois elementos, dois átomos de lítio, certo? Você tem aqui um lítio se ligando a outro átomo de lítio, lítio e lítio se ligando, certo? A ideia é a gente analisar como é que seria uma ligação covalente nesse composto, certo? Então, como é que você vai construir os diagramas de orbitais moleculares? Aqui do lado esquerdo eu coloquei um lítio, eu fiz aqui a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s1, e do outro lado, o outro lítio, com a distribuição eletrônica igual ao do primeiro, né? 1s2, 2s1. Na Atom, o que é interessante vocês saberem? Que há a combinação linear de todos os orbitais atômicos, certo? Então você tem um orbital 1s com 1s, você tem um orbital 2s com 2s. Quando você tiver átomos com os orbitais p, vai ter 2p com 2p. Tá? Então todos eles se combinam. Vale destacar aqui que a cada dois orbitais atômicos que se combinam vão formar dois orbitais moleculares. Um de mais baixa energia, que vocês já sabem que eu vou chamar de orbital ligante, e um de mais alta energia, que é o nosso orbital antiligante. Então aqui, logo de cara, o que vocês podem ver? Que nós vamos ter um orbital 1s com um orbital outro s, certo? Você tem um s com um s e você vai ter dois s com dois s. Por que eles vão se combinar? Porque são orbitais que têm não somente a mesma simetria, mas também a mesma energia. Beleza? Então tem aqui nosso gráfico. Aqui do lado tem um orbital 1s do primeiro com o 2s do segundo do primeiro. Do lado direito aqui você vai ter 1s do segundo átomo de lítio com o 2s do segundo átomo de lítio. Beleza? Então essa distribuição eletrônica aqui que vocês estão vendo aqui em cima, está aqui também. Ó, tá? Aí você tem aqui o diagrama de energia. Veja que a energia embaixo, 1s tem menos energia que o 2s, então aí está tudo ok. Eu vou colocar os elétrons de um átomo aqui do lado, ó, e o do outro lado, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, um S2, está aqui dois elétrons no orbital 1s, e o 2s1, ele tem um elétron no orbital 2s, então tá aqui, ó. Então nós temos 3 elétrons aqui no orbital atômico de um lítio, e você tem 3 elétrons no outro átomo de lítio, certo? Os orbitais 1s vão se combinar com os orbitais 1s, né? 1s com 1s, e o 2s com 2s, beleza? Pronto. Quando você faz a combinação desses dois orbitais, você vai ter a formação de dois orbitais atômicos, beleza? Um ligante e um outro antiligante. A gente já aprendeu que os orbitais se ligam de maneira frontal, né, que tem simetria em relação ao torno do próprio eixo, são do tipo sigma, por isso que quando você tiver uma combinação 1s com 1s, vai ser todos orbitais do tipo sigma. Só que você vai ter o sigma G, que seriam os orbitais ligantes, e o sigma U, que seriam os orbitais antiligantes. Pois bem, então você tem aqui um S combinando com um S, dois orbitais atômicos, formando dois orbitais moleculares. Vamos distribuir esses elétrons, tá bom? Aí vamos seguir o que? A regra de Henry e a regra de Pauli. A regra de Pauli diz o quê? Que você cabe no máximo 2 elétrons por orbital atômico, certo? E a regra de Henry fala que quando você tiver orbitais de mesma energia, orbitais degenerados, você antes de emparelhar, você vai colocar os elétrons em paralelos, beleza? Nesse caso aqui não temos orbitais degenerados, então vamos apenas seguir aí a regra de Pauli de colocar no máximo 2 elétrons. A gente vai colocar em ordem crescente de energia, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro orbital sigma G. Então, vou colocar o primeiro elétron aqui nele. O segundo eu também vou colocar, beleza? Vamos para o próximo elétron. Veja que um S com um S, você tem 4 elétrons aqui em orbitais separados, orbitais atômicos. Eu vou colocar esses 4 elétrons nos orbitais moleculares formados, tá? Coloquei no ligante, agora eu vou colocar no antiligante. Coloquei o primeiro e coloquei o segundo. Beleza? Tranquilo, né? Aí você tem o 2s com o 2s combinando, formando um ligante e outro antiligante. Eu tenho 2 elétrons aí para colocar nos orbitais moleculares. Então lá vai. Coloco o primeiro e coloco o segundo elétron. Beleza? Tranquilo? Dessa forma você acabou de criar ou mostrar aqui como é que você faz os orbitais moleculares aqui da molécula de L2. Aí a gente pode discutir aqui algumas coisas. Por exemplo, os elétrons que estão nos orbitais ligantes contribuem para que a ligação seja formada. Os elétrons que estão nos orbitais antiligantes desestabilizam a ligação. Então, enquanto um contribui para formar a ligação, o outro desestabiliza. Então, eu quero que vocês pensem comigo. Sempre que você tiver uma molécula ou um diagrama molecular em que você tenha um número de elétrons ligantes iguais ao número de elétrons orbitais antiligantes,
acaba que o efeito de contribuição de ligação, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é apagado pelo efeito de antiligação. Então, se você tiver dois elétrons nos orbitais ligantes e dois elétrons nos orbitais antiligantes, é como se a ligação não fosse formada, não estabiliza, tá? Porque o efeito que estabiliza a ligação é cancelado pelo efeito antiligante da ligação química, beleza? Nesse caso aqui, ó, você tem os orbitais 1s com dois orbitais atômicos, σg com dois elétrons e o σu com dois elétrons, certo? Então, aqui é como se um cancelasse o outro. Mas por que essa molécula existe? Porque lá no 2s você tem os dois elétrons no orbital ligante. Professor, o senhor falou para a gente que dá para a gente analisar a estabilidade pela ordem de ligação. Dá. Se a ordem de ligação for zero, é porque a molécula não existe. Nesse caso aqui, como é que ficaria a ordem de ligação? Então, nós teríamos, seria a soma dos elétrons ligantes, menos os elétrons antiligantes, os elétrons que estão nos orbitais antiligantes, dividido por 2. Se você analisar aqui, você tem 2 aqui embaixo, com mais 2 lá no 2s, no orbital molecular, σg e σg, você tem 4 elétrons em orbitais ligantes. Menos 2 elétrons antiligantes dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, a ordem de ligação para o L2 é 1. Então, essa molécula tem a sua estabilidade. Então, com certeza, essa molécula você pode encontrar na natureza, né? Entre os metais do tipo lítio. Vamos continuar construindo aqui. À medida que a gente vai construindo os modelos, vai ficando mais claro de entender aí a construção dos orbitais moleculares, né? E a discussão das propriedades. Outra coisa interessante, para e diamagnetismo. O que seria uma molécula paramagnética e diamagnética? As moléculas que têm uma interação com o campo elétrico são moléculas paramagnéticas. Moléculas que apresentam elétrons emparelhados são moléculas que têm características diamagnéticas. Elas não interagem com o campo elétrico. Elas não interagem por quê? Porque elas têm esses elétrons emparelhados. Agora, se elas tivessem elétrons sozinhos lá, ou em paralelos, no caso dos orbitais P, são moléculas de tipos paramagnéticos. Vou já chegar lá, mas eu já estou adiantando para vocês que só através do diagrama molecular, só vendo aqui os elétrons, dá para você identificar se a molécula teria uma característica paramagnética ou diamagnética. Vamos falar da molécula de berílio. Nossa molécula de berílio. Nós temos aqui Be2, certo? Seria a nossa molécula. Como é que fica o diagrama dos orbitais moleculares? Você tem um S com um S, 2S com U2S. Então, um S2, boto os meus dois elétrons aqui do ladinho, ó, e o 2S2 aqui em cima. Do lado direito do mesmo jeito, ó, tá? Seguir a mesma lógica do lítio. Vamos ver como é que ficaria a distribuição eletrônica. Coloco o primeiro aqui no sigma, coloco o segundo, né? Parelhei, vou para o próximo, só cabe 2 mesmo em cada orbital. Coloquei o segundo, parelhei, coloquei o terceiro, coloquei mais um, já distribuí 6. Mas vejam que no total você tem 8 elétrons aqui, em orbitais atômicos separados, e você tem que colocar esses 8 elétrons nos 4 orbitais moleculares. No caso do berílio, a gente pode analisar com relação à molécula de berílio. Vejam que os 8 elétrons nos orbitais separados eu coloquei nos 4 orbitais atômicos, certo? Lembra que eu falei da questão da estabilização quando os elétrons estão nos orbitais ligantes e da instabilização quando os elétrons estão nos orbitais antiligantes? Aqui você vê claramente, dá para a gente calcular a ordem de ligação e discutir em cima do conceito que eu falei. Ó. Quando você calcular a ordem de ligação para o berílio, você tem 4 elétrons ligantes menos 4 elétrons antiligantes. Certo? Então, a ordem de ligação aí, no total vai ser 0. Tá? Por que essa molécula não existe? Por que essa molécula não é estável? Certo? Primeiro, a ordem dá 0. Mas por que essa ordem deu 0? Porque a contribuição para a existência dessa molécula, ou seja, os elétrons orbitais ligantes, são cancelados pelos elétrons de orbitais antiligantes. Certo? Então, quando você tem o mesmo número de elétrons nos orbitais ligantes com os orbitais antiligantes, literalmente a ligação é cancelada. Basicamente é isso. O que você pode imaginar? Que os elétrons que ocupam orbitais ligantes, eles contribuem para a formação da ligação. Elétrons que estão nos orbitais antiligantes, eles contribuem para a não formação da ligação. Então, toda vez que você tiver elétrons em orbitais antiligantes, a tendência é que essa molécula seja instável, certo? Chega um ponto, por exemplo, no caso do O2, vocês vão ver que o O2 ele tem 2 elétrons em orbitais antiligantes separados. Por isso que ele é tão reativo, porque ele tem orbitais antiligantes ocupados. Só para vocês terem uma ideia. Então, de maneira geral,
quanto mais elétrons em orbitais antiligantes presente, mais instável é a molécula. Beleza? Tranquilo. No caso do berílio, como ele tem 2 ligantes e 2 antiligantes, cancela a ligação. 2 ligantes, 2 antiligantes, cancela a ligação. Professor, mas o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar um por um? Não. Eu coloquei aqui os orbitais de um S, mas os orbitais da camada mais interna, eles se sobrepõem também. Mas a contribuição para a ligação praticamente é zero. Por quê? Porque tu vai ter orbital ligante ocupado, né, com sua capacidade máxima de elétrons, e o orbital antiligante também ocupado com a capacidade máxima. Então, a contribuição para a ligação dos orbitais internos, dos orbitais da camada mais interna, não contribui tanto para a formação da ligação, mas eles também se combinam, beleza? Então, quando você for fazer o diagrama de energia, você não precisa representar os orbitais aqui 1s, os orbitais atômicos 1s, tá? Imagine que você tem que fazer o diagrama de uma molécula que tem um orbital 3s com 3s, da camada de valência, 3p com 3p. Aí tu imagina como é que ia ficar a tua folha. É enorme, né? Você vai pegar 1s com 1s, aí depois 2s com 2s, aí depois 2p com 2p, aí depois 3s com 3s. Então, assim, fica um negócio enorme, sendo que o da camada interna não te dá uma contribuição tão grande para a formação da ligação. Então, quando você for construir o diagrama de energia, nesse caso aqui do berílio, por exemplo, você poderia simplesmente ocultar o diagrama 1s com um S. Exclui, você teria só um 2S com 2S. Beleza? Aí, professor, e se eu pegar então só essa combinação dos orbitais da camada de valência, dá para eu ter a ordem de ligação? Dá. Dá para eu ter o caráter magnético, diamagnético? Dá. Dá para saber todas as informações possíveis? Dá. Você pega só os orbitais da camada de valência. Professor, e os da camada interna não fazem ligação? Não? Fazem ligações. Mas a contribuição para a formação da ligação é ínfima, é muito pouco em relação aos orbitais da camada mais externa. Beleza? Então, daqui para frente eu não vou representar o diagrama das camadas internas, beleza? Só da camada de valência. Vamos pegar agora o caso do boro. Como é que ficaria a molécula de boro, certo? No caso do B2, você tem isso aqui, ó. Você vai ter o boro de um lado. Aqui é a configuração eletrônica do boro. 1s2, 2s2, 2p1. Tá? Eu não vou eu não vou mostrar aqui o diagrama com S, pelo que eu acabei de falar para vocês. Então, nós temos o 2s2 e o 2p1. Vou colocar os elétrons. Tá? 2s2, 2p1. Vale lembrar que, isso é importante, do lado esquerdo você tem um átomo de boro, do lado direito a representação dos orbitais do outro átomo de boro, e no centro você tem os orbitais moleculares, beleza? Então você tem aqui 2 elétrons de um lado e 2 elétrons de outro, os orbitais 2s vão se combinar, certo? Então esses dois orbitais vão formar 2 orbitais moleculares, um ligante de menor energia e outro antiligante de maior energia, certo? Esses 4 elétrons vão ser distribuídos, assim como os orbitais p, tá? Aí os orbitais p, vocês têm que se tocar numa coisa. Você tem 3 orbitais p. Um vai ser de característica frontal, do tipo sigma, e os outros 2 vai ser lateral, então vai ser do tipo π, tá bom? Então você vai ter 2 orbitais π, como os dois, a contribuição ou a combinação é lateral, eles são de mesma energia, e você vai ter um sigma que a interação é frontal. Beleza? Eu já expliquei isso um pouco mais atrás. Vamos mostrar os elétrons para a molécula do boro. Então, vou começar. Primeiro elétron aqui embaixo, segundo, o terceiro, quarto. Então, tem mais 2 elétrons. Ó. Então, lá vai o primeiro aqui no 2π aqui e o segundo aqui também. Então, nós temos 2 elétrons. Professor, como é que ficaria aqui a ordem de ligação dessa molécula? Aí, como aqui embaixo 2s, um contribui e o outro instabiliza, tu não precisa nem pegar isso aqui. Ó. Mas se quiser pegar, dá para pegar também. Ó. Você vai pegar todos os elétrons ligantes, vai somar. Então, tu vai ter 4 aqui, ó, 2 embaixo, mais 2 aqui, ó, 4. E você tem 2 aqui, ó, no sigma asterisco. Você tem 2 no antiligante. Então, você teria 4 menos 2, que daria 2, dividido por 2, dá 1. Então, a molécula de B2, a ordem de ligação é 1, certo? Eu mostrei para vocês como é que faz esse cálculo, por isso que eu estou só comentando aqui, tá? Só para lembrar, a ordem de ligação é os elétrons ligantes menos os elétrons orbitais antiligantes dividido por 2, tá? A ordem de ligação te dá aí um parâmetro de estabilização da molécula, tá? Quanto maior for esse valor, maior a estabilidade. Quanto menor, menos estável é a molécula, né? Se chegar a zero, a molécula não existe.
O diagrama do Bohr está aí bem simples. Pronto, essa molécula é parodiamagnética. Como ele tem elétrons, eu até mostrei aqui para vocês, como ele tem elétrons desemparelhados, certo? Eles estão aqui totalmente desemparelhados. Essa molécula ela paramagnética, desculpa. Né? A molécula de berílio ela é paramagnética. Vou trazer para vocês aqui o carbono. Passei aqui sem querer o slide. Carbono. Vamos analisar o diagrama de orbital molecular para o C2, certo? C2 você tem dois átomos de carbono se combinando, tá? Então nós temos aqui um S2, 2S2, 2P2. Então aqui do lado esquerdo você tem os orbitais de um átomo de carbono, do lado direito você tem os orbitais do outro átomo de carbono, né? Vamos combinar eles. Novamente, eu não vou pegar um S, porque é da camada interna, mas eu vou pegar o das camadas de valência. Você tem o 2S e o 2P. Então, o 2S, você tem 2S2, eu vou colocar dois elétrons aqui, ó, e o 2P2. Então, 2S2 e 2P2. Tá? Como é que vai ficar a distribuição eletrônica da molécula de C2? Então, coloco o primeiro elétron aqui embaixo, certo? Coloquei aqui o segundo, coloquei o terceiro, coloquei o quarto. No total, eu tenho que distribuir 8 elétrons, tá? Eu botei 4. Aí vamos para os orbitais P aqui, P, ó. Bota aqui o próximo. Botei o quinto. O sexto, novamente, liga na regra de Henry. Quando você tiver dois orbitais de mesma energia, você não emparelha. Você coloca em paralelo, você separa. Coloca no orbital, depois no outro, e só depois você vai emparelhar. Então, coloquei o quinto, coloquei o sexto. Agora sim, vou emparelhar sétimo e oitavo. Pronto. Então, a molécula de O2 aqui, ó, o diagrama de energia dos orbitais moleculares, está muito bem desenhado aqui, ó. Essa molécula, se você fosse calcular a ordem de ligação, você teria 4, 5, 6 menos 2 dá 4, 4 por 2, 2. Então, você teria uma ordem de ligação no valor de 2, certo? Essa molécula seria mais estável do que a B2. A gente pode obter também a informação de que essa molécula ela é caracterizada como uma molécula diamagnética, ou seja, na presença de um campo eletromagnético, um campo magnético, se você colocar essa substância na fase líquida, sólida ou gasosa mesmo, ela não teria uma interação com o campo magnético. Por quê? Porque ele tem elétrons emparelhados. Substâncias que apresentam elétrons emparelhados na sua estrutura, nos seus orbitais moleculares, eles tendem a não ter uma interação ao campo magnético, e então ela é classificada ou caracterizada como uma substância diamagnética. Beleza? Se tiver elétrons separadinhos, paramagnético. Se tiver emparelhados, diamagnético. Tá bom? Eu falo isso repetidas vezes porque basicamente é uma evolução da TLV. A TLV ela não consegue classificar a substância como parodiamagnética. Ela diz que é uma coisa, mas experimentalmente diz que é outra. Né? E a Atom não. A Atom está de acordo com o experimento em relação ao caráter magnético das substâncias. É interessante vocês observarem também isso aqui, ó, a distribuição dos orbitais moleculares. Você tem sigma ligante, sigma antiligante, aí você tem os dois orbitais π para a molécula de carbono, e você tem um outro orbital π aqui, classificado do tipo sigma. Então você tem três orbitais π. Um é sigma porque é frontal, e os outros dois são π porque são laterais. Né? Também já falei da questão da simetria e do ponto de inversão desses orbitais mais atrás. Mas vocês podem pegar isso também, não dá certo a ideia. Então frontal sigma, lateral vamos para a próxima. Molécula de N2. É um N2. Aqui em cima, ó, distribuição eletrônica. O número atômico dele é 7. Então você tem um S2, 2S2, 2P3. Então, diagrama de orbitais. Peguei aqui a última camada, 2S, 2P. 2S aqui embaixo, 2P aqui em cima, tá? Dois elétrons no orbital 2S e os outros três em cada um dos orbitais P aqui, ó. Do lado esquerdo você tem um átomo de nitrogênio, do lado direito você tem um átomo de nitrogênio. Professor, e no meio? E no meio você tem os orbitais moleculares que representam a molécula de N2. Então, se você analisar, você tem 3, 4, 5 elétrons de um, com mais 3, 4, 5 elétrons de outro. Você tem 10 elétrons separados, você vai colocar esses 10 elétrons dentro dos orbitais moleculares. Vale destacar também que vocês têm 5 orbitais atômicos de um lado, 5 orbitais atômicos de outro. Então, no total, vocês têm 10 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 10 orbitais atômicos. Então, vocês vão formar 10 orbitais moleculares. Beleza? Tranquilo, né? Só tem uma correção, né? Você não tem 10 orbitais, não. Eu confundi com 10 elétrons. Você só tem 4 orbitais de um lado, ó.
2s com 2p, 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 e 2s com 2p, 2p, 2p. Então você só tem 8 elétrons, né? Bateu aqui um tilt aqui na minha cabeça que eu achei um 10 aí. Então você tem 8 orbitais atômicos, 4 de um com 4 de outro. Esses 8 orbitais atômicos vão se combinar, né? Esses 8 orbitais vão formar 8 orbitais moleculares. Beleza? 4 ligantes e 4 antiligantes. Sim, vamos distribuir os elétrons. Começar com o 2s. Você tem 2 elétrons de um lado, com mais 2 de outro. Total são 4 elétrons. Vou colocar os 4 aqui nos orbitais sigma aqui. Os orbitais moleculares. Resultado da combinação do 2s com o 2s. Então, tem aqui o primeiro elétron, o segundo, o terceiro e o quarto. Está faltando 6 elétrons. Quinto, o próximo. Não vou emparelhar, eu vou colocar lá no outro orbital. Certo? Agora, sem emparelho. 6, 7, 8 elétrons. Está faltando mais 2 para entrar 10. 9 e 10 elétrons. Então, aqui no centro você tem os orbitais moleculares que representam muito bem a molécula de N2. Você pode caracterizar como uma substância diamagnética, pois apresenta elétrons emparelhados. Tranquilo, né? Bem simples, de boa. Professor, qual a ordem de ligação? Aí você tem duas opções, certo? Você pode contar todos os elétrons dos orbitais ligantes, menos os elétrons dos orbitais antiligantes, e dividir por 2. Então seria 8 menos 2, que daria 6, por 2, 3. Ou você pode, como você já sabe que os orbitais ligantes e antiligantes se cancelam, você não precisa nem pegar aqui ó, dos 2s não. Você pega só a combinação dos P. Você vai ter ó, 6 elétrons nos orbitais P ligante, certo? Menos 0 dos antiligantes. Então, 6 menos 0 dá 6, por 2, 3. Então, a ordem de ligação de N2 é 3. Veja que no nitrogênio, né? O diagrama de orbital... O diagrama de... Eita, meu Deus, nem entendi o que foi que eu falei agora. Os diagramas de orbitais moleculares para o átomo de lítio, L2, Be2, que é do berílio, do boro, no caso da molécula de boro, né? B2, do carbono, C2 e do N2, todos eles têm essa carinha aqui, ó, de diagramas de orbitais moleculares. Ó. Você tem 2s com 2s, aí você tem sigma, sigma, e você tem os 3p com os 3p, certo? Aí os laterais, né, ficam embaixo, certo? E o que tem frontal fica em cima, os dois dessa aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Agora, eu vou mostrar para vocês o diagrama do orbital molecular do oxigênio. Aí eu quero que vocês prestem atenção que no caso do orbital molecular do oxigênio, tá vendo esse sigma que está aqui em cima? Esse sigma aqui vai descer, vai ficar diferente. Ó. No caso do O2, ó, certo? Tem aqui a configuração eletrônica, eu vou trazer para vocês o diagrama. Olha como é que ficou o diagrama. O sigma desceu, tá? Professor, que legal. Ó. Por que isso acontece, certo? Porque no caso do oxigênio e do flúor, né, se você pegar aquele conceito inicialmente que eu falei para vocês, para combinar os orbitais atômicos, eles têm que ter o quê? Simetria e energia parecidas, certo? Então, se você tiver energias próximas, a tendência é que os orbitais se combinem. Né? Então, no caso aqui dos orbitais, o que acontece? Quando você combina dois orbitais S, você tem aqui um sigma G, certo? E você tem um sigma asterisco U, beleza? No caso do lítio, berílio, carbono, nitrogênio e boro, todos eles têm uma eletronegatividade baixa, certo? Eles não têm eles não estão afim de elétron, vamos dizer assim. Mas por que a eletronegatividade dele é baixa? Certo? Porque a carga nuclear efetiva deles é baixa. Professor, não estou entendendo. Vou explicar de outra maneira. Como esses átomos, até o nitrogênio, eles têm uma baixa carga nuclear efetiva, os orbitais 1s não ficam tão próximo do núcleo, os orbitais do 2s não ficam tão próximo do núcleo, os orbitais do 2p também não ficam tão próximo do núcleo. Então, o que vai acontecer? Os orbitais moleculares formados, no caso aqui do 2s, por exemplo, né, como eles não estão próximos do núcleo, a energia, eles estão mais afastados, certo? Isso faz com que ele fique próximo aos orbitais moleculares provenientes da combinação dos orbitais P. Então, por exemplo, vamos analisar aqui. Isso ocorre no lítio até o nitrogênio. O sigma, os orbitais do tipo sigma, né, aqui embaixo, estou falando do orbital molecular, tá bom? Do orbital molecular sigma. Eles acabam interagindo com o orbital molecular sigma dos orbitais P. Tá? Isso faz com que o que acontece?
Vamos imaginar esse diagrama de oxigênio como se fosse o correto. Esse aqui é o diagrama correto, bonitinho, certo? Sem nenhuma interferência, sem nenhuma carga nuclear efetiva, sem nada, certo? Esquece que é oxigênio. Esse aqui é o nosso diagrama de energia, o perfeito. Só que esse é o perfeito. Aí veja que você vai ter um sigma-g aqui embaixo e um sigma-g aqui em cima, tá? Como eles estão próximos de energia, eles interagem. Eles interagindo, o sigma-v sobe em energia e o sigma-g de baixo desce em energia. Aí você vai ter que diagrama? Você vai ter o diagrama que vocês viram até agora, até o nitrogênio, porque tem essa interação. E essa interação ocorre por quê? Porque esses átomos têm uma baixa carga nuclear efetiva. No caso do oxigênio e do flúor, né, esses são elementos de grupos que têm uma alta carga nuclear efetiva. O que é que isso faz? A carga nuclear efetiva, o núcleo atrai tão fortemente os orbitais, que esses orbitais moleculares sigma aqui, fica próximo do núcleo. E o sigma 2p fica próximo, mas não tão próximo. Mas essa força da carga nuclear efetiva faz com que eles não interajam. Entenderam? Então a carga nuclear efetiva faz com que os orbitais moleculares do O2, certo? Esses orbitais sigma aqui de baixo e esse sigma aqui, não interajam. Como eles não interagem, o orbital fica assim, bonitinho, maravilhoso. No caso do nitrogênio, do carbono, do boro, do berílio e do lítio, há interação. Quando ocorre interação, um cai em energia e o outro sobe em energia. Por isso que nos diagramas anteriores, esse sigma aqui vai lá para cima. Beleza? Aí no caso do oxigênio e do flúor, né? O O2 está normalzinho. Ó. O sigma aqui de baixo ele não interage com o sigma aqui de cima. Tá? Por que eles poderiam interagir? Porque a simetria é bem parecida. Ó. Sigma G e sigma G. Só que a carga nuclear efetiva impede que haja essa interação. Então, no caso do O2, você tem essa carinha aqui. No nitrogênio, eles interagem. Então, um cai de energia e o outro sobe de energia. Então, no lítio, berílio, boro, carbono e nitrogênio, há essa interação. Né? Essa interação a gente chama de hibridização dos orbitais moleculares. Então, no caso do O2, o diagrama é diferente. Você tem essa carinha aqui. A distribuição dos elétrons é a mesma. Certo? Aqui eu coloquei todos os elétrons de um orbital atômico oxigênio, com um outro orbital atômico oxigênio, e no meio os orbitais de energia da molécula de O2. Então lá vai o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o quarto, como vocês já sabem, o quinto, o sexto. No total são 4, 6, são 12 elétrons, tá? Já coloquei 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, 11. Novamente, orbitais de mesma energia não vou emparelhar, vou colocar em paralelos. E está aqui seus 12 elétrons. Se você analisar a molécula de O2, você vai ver pares de elétrons no oxigênio. Né? Faça a estrutura de Lewis aí. Se você for fazer no seu caderno, você vai colocar um oxigênio, você vai colocar dupla, você vai colocar um outro oxigênio, você vai colocar um parzinho de elétron. Bota um par aqui do ladinho e um par aqui embaixo. Né? Essa é a estrutura de Lewis. Mas na teoria do orbital molecular, você vê que os elétrons não estão em pares. Não tem par de elétrons. Você tem lá um elétron de um lado e o outro lá separadinho assim. Ó. Você tem lá bem separadinho. Não está em par, não. Só tem um elétron no orbital antiligante e um outro elétron no orbital antiligante. Né? Você não tem aqueles pares que é desenhado pela estrutura de Lewis. Conclusão. Como o oxigênio apresenta elétrons desemparelhados, ele é uma substância paramagnética. Ele sofre uma interferência, uma interação quando é exposto ao campo magnético. Tá? Isso é interessante porque a TLV mostra pela estrutura de Lewis, dá para você ver claramente que a molécula de O2 ela é distribuída os elétrons em pares. Você tem pares não ligantes. E aqui a gente vê não. Que você tem um elétron não ligante, um elétron no orbital antiligante e um elétron em outro orbital antiligante. Certo? Eles não estão em pares. Beleza? Fica a dica aí. A próxima molécula, o flúor. Vamos falar do flúor. O diagrama para a molécula de F2, né? Ela é formada por dois átomos de flúor. Então, do lado esquerdo aqui você tem a distribuição eletrônica de um átomo de flúor. Do lado direito vai ser igual e nós vamos formar nosso orbital molecular. Então, analisando aqui, ó, de um átomo de flúor, um S2, 2S2, 2P5. Novamente, eu não vou representar os orbitais moleculares resultados da combinação de um S2 de um átomo com um S2 do outro átomo, tá bom? Vou mostrar para vocês só o 2S e o 2P5, que é o da camada de valência. Então, você tem aqui 2S do primeiro átomo e você tem os orbitais P aqui do primeiro átomo. Né? Olha para cá. Ó. Você tem 5 elétrons nos orbitais P, eu coloquei aqui os 5 elétrons. Do lado direito tem um outro átomo de flúor, 2S2, tem aqui os 2 elétrons, e o 2P5, tem aqui os 5 elétrons. E no meio você tem aqui os orbitais moleculares da molécula de F2, onde a gente vai distribuir os elétrons. Sempre seguindo aqui o princípio das regras de Hunt e de Pauli. Então, vamos começar o primeiro, vamos lá, botar o primeiro elétron, botar o segundo, terceiro, o quarto elétron,
quinto, sexto, sétimo, agora não em parelho, vou colocar em paralelos, ó. Oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, novamente eu nem emparelhei, 13º e 14º elétron. Pronto. Algumas coisas são importantes vocês saberem aqui, tá? Quando você pega um diagrama desse, você tem que saber tirar daí a ordem de ligação. A ordem de ligação são ou é um indicativo da estabilidade da molécula. Você vai obter pegando o somatório dos números de elétrons nos orbitais ligantes, menos o número total de elétrons nos orbitais antiligantes. Você subtrai os dois e divide por 2. Então aí você vai ter um número, esse número que eu vou chamar de ordem de ligação, e é um parâmetro que vai te dar a estabilidade da molécula. Você vê nesse gráfico, é para você saber também dizer se a molécula ela é parodiamagnética, se ele tiver elétrons totalmente emparelhados aqui, ó, tudo emparelhado, essa molécula ela é caracterizada como diamagnética, ela não tem uma interação frente a um campo magnético. Beleza? Tranquilamente dá para você fazer isso. Dá até para você, quando você pega uma molécula diferente, você compara os dois diagramas e dá para você saber quem tem uma maior energia de ligação, por exemplo. Vou trazer isso para vocês agora. Aqui é uma questão que eu vi no nego do meu mestrado, que é bem simples, mas que se você não souber fazer os diagramas, você não vai resolver essa questão. Vamos ler junto. Ó. Considerando as substâncias N2 e O2, associe a cada uma delas as seguintes entalpias de ligações, 941 e 495 kJ por mol. Comportamento frente a um campo magnético e a força das ligações utilizando a teoria do orbital molecular. Então, aí você tem que analisar essas duas substâncias, você tem que dizer quem tem a maior energia de ligação, você tem que dizer se é para ou se é diamagnético, e você tem que falar a força das ligações utilizando a tom. Ou seja, quem é que vai formar ligações mais fortes aí? Né? É bem simples, é bem tranquilo, mas que você tem que saber interpretar aqueles dados no diagrama, ok? A resolução aqui eu trouxe para vocês o diagrama de orbital molecular do nitrogênio, certo? E mais na frente eu vou mostrar o do O2. Então aqui eu já mostrei como é que a gente constrói, então vamos só interpretar para resolver aquela questão. Aqui no meio você tem os orbitais moleculares, certo? Você tem os orbitais ligantes e você tem os antiligantes. Para você chegar naquelas informações, você tem que ver o seguinte. Os orbitais moleculares, os elétrons estão emparelhados, você está com os orbitais todos preenchidos, ou eles estão semi-preenchidos, certo? Eles estão com um elétron só. Se você analisar bem, todos eles estão emparelhados, ó. Tudo muito bem distribuído, tudo fechadinho. Ah, pessoal, aqui não tem nada. Sim, não tem nada, mas também não tem elétron. Então, se tivesse um elétron, você diria que ele teria o quê? Um orbital com um elétron desemparelhado. Como ele não tem nada, vamos olhar para cá, ó. O último orbital preenchido, né? Então, você tem aqui o sigma G aqui, totalmente preenchido. Né? Então, como ele está totalmente preenchido, vamos classificar essa substância, né, essa molécula, como uma molécula diamagnética. Tá? Vamos calcular aqui a ordem de ligação. Peguei todos os elétrons ligantes, certo? Você tem aqui 2, 4, 6, 8, menos os elétrons antiligantes, 2, e eu vou dividir tudo por 2. Então, você vai chegar à ordem de ligação 3. Isso é importante, tá? Porque quanto maior o valor da ordem de ligação, mais estável é a molécula. Vamos pegar agora a molécula de oxigênio. Molécula de oxigênio. A gente vai analisar como? O que você pode ver aqui? Ó? Que, diferentemente do nitrogênio, você tem orbitais semi-preenchidos. Você tem aqui um elétron no orbital, com um elétron no outro orbital. Ó. Então, não está totalmente preenchido. Então, você pode classificar essa molécula ou essa substância como uma molécula ou uma substância paramagnética. Outra coisa interessante que você pode obter aqui é a ordem de ligação, certo? Que seria o quê? Os elétrons ligantes menos elétrons que ocupam os orbitais antiligantes. Então, você teria 8 nos orbitais ligantes menos 4 nos antiligantes. No total, você teria uma ordem de ligação 2. Beleza? Simples, muito tranquilo, dá para calcular. Eu vou resumir isso tudo no próximo slide para a gente. Pois bem, então aqui a nossa perguntinha com relação a N2 sobre paramagnético e diamagnético, complemento de ligação, ordem de ligação, blá blá. Muito simples. Aqui eu criei uma tabela, coloquei aqui a ordem de ligação que nós calculamos, 3 para o N2 e 2 para o O2. Caráter magnético, a gente já viu lá que o N2 é diamagnético e o oxigênio é paramagnético, certo? Com relação às entalpias, como o N2 tem uma ordem de ligação 3, ele é mais estável que o O2. Então é mais difícil você romper as ligações de N2, beleza?
Então, quanto maior a ordem de ligação, mais estável a molécula, maior a entalpia de ligação, maior a energia para você romper a ligação química. Por isso que você pode dizer que, no caso, o N2 é 941, enquanto que o O2 é 495 kJ. Professor, e com relação à força da ligação? Poxa, muito mais forte as ligações que ocorrem no N2 do que o O2. Como é que eu sei disso? Pela ordem de ligação. Quanto maior a ordem de ligação, mais estável a molécula. Beleza? E também pela entalpia. Se você tiver o valor de entalpia, é só olhar para a entalpia. Quanto maior a energia necessária para romper as ligações, mais estável é a ligação, mais fortes são as ligações. Beleza? Tranquilo, bem simples, né? Só uma coisinha a mais para a gente poder discutir aqui sobre esse assunto. Aqui você tem um orbital molecular do oxigênio, certo? A gente já falou sobre ordem de ligação, falamos de caráter paramagnético, diamagnético. Agora eu quero que vocês olhem o seguinte, ó. Vocês veem aqui nos orbitais moleculares formados, você tem ligante e antiligante. E esse aqui, ó, aqui em cima, o π asterisco G, ele é o último orbital, é o orbital de mais alta energia ocupado. Ó. O de cima aqui está desocupado, não tem elétron não, tá? Ó, mas aqui está ocupado. Quando você faz essa distribuição eletrônica aqui, existem uns conceitos que é interessante vocês saberem. Por exemplo, o orbital molecular ocupado, que tem elétron, né? Se é 1, se é 2, não interessa. O de mais alta energia, né? O ocupado de mais alta energia. Aqui está ocupado, mas ele é o que está com maior energia? Não. Esses aqui são os orbitais moleculares ocupados, né? De mais alta energia. O que tem mais alta energia, você vai chamar ele de HOMO, tá bom? Então, absorve esse conceito. O que seria HOMO? HOMO são os orbitais moleculares de mais alta energia ocupados, tá bom? Então, professor, tem algum outro conceito interessante? Tem. Tem aquele desocupado, certo? De menor energia. Então, olha só para cá. Esse aqui é o LUMO, é o orbital molecular desocupado de menor energia, tá bom? Então, você tem os orbitais moleculares ocupados de mais alta energia, que você vai chamar de HOMO, e você tem os orbitais moleculares desocupados de mais baixa energia. Tranquilo? Simples. Então, você vai ter o HOMO, que é ocupado de mais alta energia, e você vai ter o LUMO, que são os orbitais moleculares desocupados de mais baixa energia. Tranquilo? Pegue esse conceito, beleza? E por isso é só. Até o nosso próximo encontro, meu povo. Valeu. Fui.